Bom dia, terça-feira, 12 de setembro. Vamos seguir para nossas análises de mercado. Mercado câmbio, mercado de câmbio, mercado Forex. E aí a gente vai fazendo essa análise gráfica. E antes de mais nada, quero pedir para você curtir esse vídeo, seguir o canal e deixar um comentário para ajudar esse canal a chegar para mais pessoas que, assim como você, gosta de acompanhar as oscilações do preço através dos gráficos. Euro segue ali naquele range e quase já batendo na média de 50, não deixando trair a análise técnica e tudo que a gente faz baseado nos gráficos, né? Então nessas probabilidades a gente já tinha citado, demonstrado e deixado aqui marcado, até a 50 na época estava nessa seta menor aqui azul, que a possibilidade de chegar ali é grande. No entanto, o preço agora fica preso, né, entre a média de 50 e essa média de 20 no semanal, sendo essa região um suporte já testado pelo mercado. Então esse suporte aqui, eu até deixei esse range, mas ele se estende até aqui atrás, né, junto com a média móvel de 50, faz desse suporte agora um suporte bem forte. O que a gente precisa ver é o comportamento do preço a partir de agora, se ele vai conseguir aqui romper o 1,06 ou se vai ficar até mesmo uma possibilidade de voltar à média de 20. E sempre aqui a gente traz o próximo alvo, os próximos obstáculos baseado nesse contexto, tá? Então o euro vem caindo depois do toque da média de 200 e de 400 aqui na parte superior, aonde que ele fez aqui o toque dessa resistência móvel, que foi fortíssimo, né? Aqui são duas médias de 200 e 400, ele devolveu e está em queda aí durante 2 meses, tá bom? Essa sequência de análise que a gente faz entre semanal e diário traz um contexto bem legal para que você possa entender essa movimentação do preço e até mesmo carregar operações por mais tempo, né? Sem a necessidade de ficar tanto pouco exposto ou desnecessariamente exposto, tá? Nesse momento, no diário, ele entrou dentro desse rangezinho que a gente desenhou aqui, a gente vai deixar marcado, porque esse range está construído e ele está muito longe das médias. E aí, inevitavelmente, acontece aquilo que repito todos os dias. Quando o preço fica muito longe da média, 2 fatores vão acontecer. Ou ele espera a média chegar, ou ele volta na média. Nesse caso aqui, ele parece estar esperando a média chegar e principalmente a média de 20 que vem a todo gás. Tá? Logo atrás a média de 50, mas agora um pouco já sem tanta direção, né? Meio parece ali que está querendo ficar flat. Então a média de 20 chegando próximo ao preço, a gente pode tomar uma decisão. Comprar esse fundo é interessante? Não, porque pode ser perigoso, não existe um fundo que não possa ficar mais fundo ainda, né? Então é nesses momentos de vendas de trade que a gente descobre que todo o fundo do poço ele pode ser mais fundo ainda, pode abrir um buraco e você acabar caindo mais lá abaixo. Nesse caso, o ideal é a gente esperar algum movimento, né? Pode acontecer uma barra de reversão enorme, isso tudo pode acontecer principalmente a partir de amanhã, teremos notícias e grandes movimentações com grandes volatilidades. Então o mercado anda já um pouco lento desde ontem, ele teve grande movimentação na parte do domingo para segunda, mas de segunda para terça a gente já percebe uma lateralização, meio que o mercado parado esperando as próximas notícias que vão chegar. E a gente vai ficar de olho e acompanhando tudo isso, tá? No H1 do euro, a gente precisa ver esse contexto. Veja que aqui ainda não conseguimos considerar nenhum gatilho de compra e de fato fica muito interessante pensar na possibilidade de compra caso ele sair desse range ou de venda caso ele perder esse range com confirmações, tá? Porque isso vai te trazer mais segurança dentro de um mercado extremamente volátil, tá? Então todo cuidado que é preciso. Essa leitura você pode acrescentar junto com o seu operacional, por exemplo. Aqui não é um método engessado, apenas utilizamos as médias móveis com o contexto das regiões e movimentação do preço, tá? Seguido, obviamente, das notícias macroeconômicas. Mas aqui pode ser sim, tá? Uma região de acumulação e essa acumulação pode trazer ali um rally. Então seria muito interessante a gente ver confirmações de rompimento. Por quê? 90% dos rompimentos serão falsos. Então aqui a gente já vê vários toques e aqui já os primeiros rompimentos falsos, né? Eu não gosto de operar rompimentos por esse motivo, porque a taxa de assertividade é sempre mais baixa
né? Ou você se expõe desnecessariamente, ou precisa trabalhar com stop muito longo para essa situação. Do contrário, quando você espera uma confirmação de movimento, tende a ter mais sucesso. Então aqui fica ideal se você esperar ficar acima da 200, e aí ele pode te dar uma direção, principalmente se você aguardar uma confirmação, tá? O paciente sempre vai ter mais taxas de acerto por isso. E na venda o mesmo fator, tá bom? Então aqui fica uma coisa a ser considerada como um mantra para a sua vida. 90% dos rompimentos serão falsos e toda vez que o preço se afastar da média, o preço tende a voltar na média ou esperar a média chegar, inevitavelmente. Tá? Essa é a oscilação de preço, é o vai e vem, o respira e expira do mercado. Vamos seguindo de euro, vamos dar uma olhadinha no Japa, tá? O SDJPY, a gente vai fazer uma análise. Ele teve uma queda muito forte, né, de domingo para segunda, com o pronunciamento do Banco do Japão, tá? E o mercado reagiu com um grande gap, tá? E agora ele começa a devolver esse movimento de queda, ainda não fechou gap, a gente deixou marcado essa região aqui. Deixa eu voltar aqui para o semanal, né, do qual a gente tem um gap marcado aqui no semanal. Ele está ainda nesse momento aqui, muito cedo, ainda é terça-feira, para um gráfico semanal a gente determinar algum movimento, mas a gente está de olho nesse gap, porque todos os gaps serão fechados em algum momento e não é diferente para essa situação. No entanto, não há ainda como prever isso, está muito cedo, e principalmente porque o mercado vem amanhã trazendo novidades, tá? Então, quando eu trago o iene para o diário, e ele está nessa região aqui dos 146, 147 mil, e é uma região extremamente testada. Olha como o estresse aqui atrás, quando ele praticou esse preço antes, ano passado, olha isso, como que foi um baita de um estresse quando ele atingiu o topo histórico, tá? Então o iene está num movimento muito ruim, entendeu? Um momento muito ruim, péssimo para a economia deles, e a economia por várias vezes dava sinal de intervenção nessa especulação do preço perante ao dólar, e por várias vezes o mercado respondeu. E também as vezes em que o governo japonês, o Ministério das Finanças, se pronuncia que não falaria mais disso para evitar as especulações, e essas especulações aumentaram. Então nesse domingo ele fez uma declaração e acabou gerando esse gap, né? Ele é mais visível em tempos menores, mas aqui no diário também a gente percebe essa queda absurda, né? Bem grande. E quando eu trago aqui pro uma hora, perdão, deixa eu só voltar aqui no diário para frisar esse contexto aqui, tá? Ele voltou na média, mesmo com gap ou não, ele voltou na média, tenta furar a média. 90% dos rompimentos são falsos, até o rompimento da 20 aqui foi testado. O detalhe é, a 20 está segurando esse preço, até quando? Então, se isso for um topo mais baixo, a gente só vai confiar no movimento vendedor se o preço ficar abaixo da 20 no diário, tá? Então a gente precisa disso para entender que o preço venha a cair. Caso contrário, pode bater aqui, romper esse topo dos 147.900 e seguir caminho, tá? Rumo ao topo histórico lá de novo, fazer o segundo toque. Nesse momento, o que está segurando aí são só essas notícias, uma possível intervenção do governo que ainda não aconteceu, e o mercado espreitando essa especulação em cima disso. E o que me incomoda é quando o mercado todo direciona uma opinião para o mesmo lugar. Então todo mundo fazendo os mesmos comentários, o iene pode ser que agora cai, né? Porque a gente opera o SDJPY, está virado no caso o gráfico. Ele agora vai cair tudo isso, só que pode ser super especulativo, porque uma probabilidade maior que todo mundo pense igual. Quantas vezes já vi isso acontecer? Então o mercado direciona para um único lugar, todo mundo com a mesma opinião, fica muito fácil para quem tem grana, né? Então para quem tem grana e manipula esse mercado, aí fica melzinho na chupeta. Legal? Vamos lá para o H1, para os gatilhos de uma hora. Nesse momento aqui as médias estão se fechando, não tem muito o que fazer, tá? Ele acabou devolvendo um pouco desse movimento aqui que ele fez. O gap está marcado aqui em laranja, eu vou até estender ele um pouquinho, ou seja, esse fundo do gap, que seria esse suporte, é uma região, né? Mas é o suporte desse gap aqui,
ele pode servir como resistência sim para esse preço, então a gente vai ficar esperando. A 50 ainda é direcional, ela está vindo cruzar aí a 200 no H1, nessas médias. Inclusive essas médias que a gente está aqui hoje são as médias simples. Deixa eu só corrigir aqui, agora que eu percebi aqui, tá? Eu vou colocar todas simples para ficar mais fácil o entendimento. Eu utilizo as ponderadas, mas não tem problema, só porque aqui está alterado e eu vou colocar todas iguais para a gente não gerar poluição na informação, tá? A diferença vai ser bem pequena. Então tá aí, tá vendo? Então as médias fechando, essas médias que a gente conta simples, o IN agora fazendo o toque dessa região de suporte, desse gap que está desenhado. E aí tem aquela máxima que eu sempre falo, né? Todos os gaps serão fechados, a gente só não sabe o quando, mas em algum momento eles serão. A pergunta é, será que hoje vai acontecer isso? Né? Ou será um movimento frustrado de rompimento, já que 90% desses rompimentos são falsos, tá legal? Então a gente vai ficar de atenção aqui no IN, vamos dar um pulo no GIBA, né? Para ver o que está rolando lá. GBP USD, Libra Esterlina, né? British Pound, e a gente vai seguindo com a nossa análise. Puxar aqui para o semanal, mesmo contexto ali do euro, né? Um pouco parecido, uma diferença só de distância, mas o raciocínio ele segue o mesmo, tá? Grande potencial de buscar a média de 50, no entanto a gente tem esse suporte aqui para ser respeitado, esse suporte junto com a média de 50, legal? Esse suporte junto com a média de 50 é bem forte, só que ele já está se segurando ali. Quando eu olho isso no diário, eu vejo que uma média de 200, tá? Então tá rolando um range, uma lateralização do preço em cima da média de 200, enquanto isso a média de 20, de 50 vem que vem, tá? Enquanto isso não acontece, a gente respeita aqui. Falar que esse momento aqui é de compra é um pouco complicado, visto que as médias menores vêm com tudo, diferente do euro, a do GIBA vem com mais força, mais direcional. Esse ângulo de média aqui é tendência declarada, e se a gente buscar aqui os sinais técnicos do TradingView, a gente consegue ver isso, né? No gráfico diário, bem forte, tá vendo? Tendência baixa. Aqui até que os osciladores estão com tendência neutra, mas quando eu puxo isso daqui para 1 hora, todas as médias bem baixa, apenas a média de móvel de RU que está em alta, mas eu vou considerar essas simples exponenciais de 10 até 200, elas seguem com tendência de baixa, tá? Nível de MACD, nível de baixa, e o oscilador de momentum também de baixa. Todas as demais aqui indicando uma neutralidade, mas é porque existe aquele range do indicador do oscilador, então é preciso considerar isso, né? Por exemplo, igual o estocástico. Se ele estiver sobrecomprado, sobrevendido, ele vai marcar aqui. Mas se ele estiver direcional dentro da zona neutra, ele vai registrar como tendência neutra. Então é melhor a gente até utilizar esse sumário aqui, que fica mais fácil de entender. Então ele marca tendência de baixa numa hora, e ele marca tendência de baixa no diário, e ele marca tendência de baixa no semanal. Então nada aqui para tirar ele desse movimento, tá? Então o GIBA está assim nessa situação. Trabalhar vendido também é perigoso, porque ele está distante das médias, e toda vez que o preço está longe da média, duas coisas vão acontecer, que é ou ele volta na média, ou ele espera a média chegar, certo? Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos dar uma olhada no H1, e isso H1 acaba confirmando essa informação que a gente tem, essa seta azul aqui embaixo é a média de 50 do semanal, e é o que? Neste momento ele está longe da média, tá um movimento vendedor, sequência de topos mais baixos, tudo certinho, só que ele se afastou muito bruscamente da média e está parando nessa região que já é um suporte. Deixa eu puxar aqui, ó. Aqui já é um suporte, tá? E ele dentro desse rangezinho. Então esse rangezinho, ele é danado para pegar você de calça curta, porque você pode fazer movimentos compradores ou vendedores aqui dentro e acabar tomando stops desnecessariamente, tá? Então fique esperto, sempre fazer boas operações mais próximo de cruzamentos de média é muito mais saudável, né? Não tem por que ficar se expondo, né? Não insista num movimento só porque você o perdeu, tá legal? Vamos dar uma olhada de DXY, DXY aqui no semanal.
E o legal do DXY no semanal, que quando ele conseguiu, né, romper essa sequência de topos mais baixos, ele rompeu, confirmou, deixa eu pegar a caneta, olha que interessante, ele rompeu, voltou e foi lá na média de 61.8, que é o que? Retração, tá? Ele bateu na retração e acabou devolvendo. No entanto, ele está juntando, acumulando contrato na tentativa de romper essa região. Vai romper? Não sabemos, não sabemos. A média de 20 já trabalha ali direcional, revertendo esse movimento, mas a de 50 ainda é movimento baixista, isso no semanal. Obviamente o diário antecede esse movimento e aqui a gente já vê uma tendência de alinhamento de médias. Como eu disse, ainda segue cedo para a gente poder confirmar isso, porque ele está longe das médias, batendo numa região de retração e não conseguiu romper ainda. Mas quais os cenários possíveis, né? Que a média de 20 chegue, de repente ele fica aqui num power breakout, espera a média chegar para subir, ou ele pode até mesmo ficar brincando aqui entre a média e aí as médias conseguem se organizar para depois elas se alinharem num possível movimento de alta. Tá? Então são alguns cenários possíveis de acontecer. Ou simplesmente ele acabar voltando e amanhã, por ser um movimento de grande volatilidade, a gente vai ver alguma coisa inesperada acontecer, tá ok? O mercado vem fazendo as suas apostas diante das seguintes dados que podem sair, até mesmo os pronunciamentos, né? Tanto pelo mercado europeu, que também vai se pronunciar pelo Banco Central Europeu, pelo BCE, quanto pelo Jerome Powell do Fed, tá? Então isso aí pode trazer, isso vai trazer uma movimentação do mercado e por isso que agora a gente vê essa calmaria. Sempre antes da tempestade tem uma calmaria, não é? Então isso está aí acontecendo. Legal? Pessoal, então nessa terça-feira a gente aguarda, amanhã vamos acompanhar essas notícias de alta relevância e na quinta-feira também grande chance de pancadaria e a gente vai assistir isso acontecer e tomar as melhores decisões. Então lembre-se, opere com cuidado para operar sempre e seguimos juntos na nossa análise. Forte abraço.